A indústria automotiva brasileira historicamente andou para frente, mas hoje é dia da gente andar para trás, porque a gente vai contar a história. E a história de modelos clássicos que mudaram a história da Volkswagen e da indústria automotiva brasileira. Nós estamos na garagem Volkswagen, que reúne alguns dos modelos clássicos da história do Brasil e que fizeram parte da vida de muita gente, de muitos brasileiros. Vamos começar a contar essa história a partir de agora. Vem comigo, vamos viajar no tempo, autoaventura. A Volkswagen trouxe 36 modelos para esse espaço. Alguns são primeira geração, outros são o último modelo a ser produzido de algum carro clássico e outros vieram aí de colecionadores, de algumas outras maneiras. E enriqueceu esse espaço com uma história maravilhosa, uma história inesquecível. Lá nos anos 70, você estava em casa, de boa, à tarde, aí começava a ver aquele áudio indefectível, dizia assim: "Oi, dona de casa, o vendedor de ovos chegou." E era nesta Kombi. A clássica, de 61, uma das primeiras a chegar ao Brasil. A Kombi começou a sua história nos anos 50. Mas uma das primeiras é essa aí, ó. Claro, né? Depois vieram outras, olha o tamanho do volante. Depois vieram outras. E claro, construíram uma grande história nesse país. Esse é um dos maiores clássicos dos anos 70, o SP1 veio junto com o SP2, assinatura do Márcio Piancastelli. Tem um motor 1.6, instrumentos integrados ao painel e um centro de gravidade baixo. Pode ver que é um carro bastante baixo. E um dos sonhos de consumo da juventude dos anos 70. Olha os bancos de couro, algo que era muito raro na época, volante exclusivo. Esse é só um dos clássicos que você encontra na garagem VW, garagem Volkswagen, na unidade Anchieta. Esse é o Fusca 86, um dos últimos produzidos na primeira leva, na primeira história do Fusca. E aí depois teve aquela reativação em 93, você lembra dele? O Fusca do Itamar? Pois é, esse prata aqui, ó, esse cinza, é o Fusca 93, aquele que foi produzido no governo Itamar Franco. E o Fusca tem toda aquela história com o Brasil, né? Quantos brasileiros não tiveram ou não gostariam de ter um Fusca? A variante 2, lembra dela? Surgiu em 1977, segunda geração da variante, e é impressionante, sempre achei isso, né? A semelhança com a Brasília. Tá aqui a velha Brasília, que vai completar 50 anos, e ao lado a variante 2, que trazia o motor 1600, que é o mesmo da Brasília, porém os bancos do Passat. Então você tem agora a traseira da variante, a frente da Brasília, e aí a gente inverte e vê a semelhança entre a traseira da Brasília, a frente da variante. A época da Autolatina, tá lembrado?
Volkswagen e Ford caminhando juntas. Tá aí o Apollo, projeto das duas. É um Voyage, né? Mas foi chamado de Fox Sedan. E aqui você tem mais alguns clássicos dessa época. O Pointer GTI. Você tem a Saveiro. E você tem lembrar dele, ó. O Logos. Lembra do Logos? Mais um projeto da Auto Latina, da fusão da Volkswagen com a Ford. Esse Pointer tinha um motor 1.8 que era um negócio estrondoso, viu? Andava uma barbaridade, né? O projeto foi desfeito, mas a história você não apaga. É gol! Que felicidade! Tá aí a primeira geração do clássico anos 80, 1980, né? Tá encerrando a história de produção, mas a sua própria história com o mercado brasileiro jamais será esquecida. Chamado Gol Quadrado, aquele volante clássico da Volkswagen do início dos anos 80. Então, em 1989, quem é que surge? O Gol GTI. Um dos sonhos de consumo da juventude da época. Eu, com os meus 12 anos, tinha um ódio de não poder dirigir um Gol GTI. Motor 2.0, 120 cavalos de potência. E esses faróis clássicos. Aí veio a geração 2, na metade dos anos 90, chamado Gol Bolinha. E vinha a dúvida, né? Como é que o mercado ia receber essa mudança no design tão radical? Esse é o CL com motor 1.6. Só que o mercado recebeu tão bem que esse carro vendia, mas vendia muito bem, muito bem. Vendia fácil, encontrava peça fácil. Carro que o mercado aceitou maravilhosamente. Tanto é que veio a geração 3. Sem muitas mudanças no design, apenas alguns detalhes, ficou um pouco mais moderno. Depois, a geração 4, você pode ver que o design não vai mudando muito, só que tudo que é bom, né? Um dia acaba. Então, você tem aqui o Gol Last Edition, o carro 1000, né? São 1000 unidades e essa é a unidade 1000. O último Gol a ser produzido, mas uma história que jamais será apagada e principalmente jamais será esquecida. A história continua, e é claro que anda pra frente. Essa aqui é a ID Bus, ou Kombi elétrica, como queira. Tem um motor com 204 cavalos de potência, entrega mais de 400 km de autonomia. Tem lâmpadas de LED lá na frente, e aqui a pintura externa é vista na parte interna também. E claro, traz toda a modernidade de um carro elétrico, sem perder a essência do que é, do que foi e do que sempre será uma Kombi. Valeu, gente, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, viraliza, fortalece, tá legal? Auto Aventura te trazendo para contar um pouco da história da Volkswagen na indústria automotiva do Brasil. Valeu!